E estamos lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Muito bem. Versículos 24 até 27. Vamos então ler aqui a palavra de Deus. Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-é ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui. O tema hoje é 2 ouvintes, 2 construtores, sobre a rocha ou sobre a areia. Estamos a prosseguir o estudo versículo a versículo do Evangelho de Mateus. Estamos agora na conclusão deste maravilhoso sermão de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte. Muito rico e muito profundo em ensino. Ora, o que é que nós temos visto desde o versículo 13? Desde o versículo 13, vimos que o Senhor Jesus está a ensinar, e até aqui, agora este último texto, está a ensinar sobre os cuidados nas escolhas da vida e a lançar alertas muito valiosos quanto aos perigos dos enganos, da má escolha para a vida. Jesus falou, se lembram, de 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos eternos. E a única porta para a vida eterna é a porta estreita, versículos 13 e 14. O Senhor continuou aqui neste trecho final e falou do grande perigo dos falsos profetas, versículo 15, que enganam. Depois o Senhor falou uma vez mais de 2 árvores. 2 árvores, 2 frutos, bons e maus, versículos 16 até 20. Depois o Senhor falou daqueles que confiam, que entram no reino dos céus porque fizeram obras fantásticas em nome de Jesus e confiam. E Jesus diz que eles estão enganados porque, afinal de contas, não fizeram o essencial, que é, como ele diz, lá no versículo 21, a vontade do meu Pai que está nos céus. Não a fizeram e estão perdidos. A vontade do Pai que está nos céus é crer no seu Filho Jesus Cristo. E agora Jesus vai concluir e faz aqui, nesta conclusão, a aplicação deste seu sermão do monte. E com 2 coisas. A primeira tem uma aplicação soberba. Aquele que escuta as minhas palavras. Escutar as palavras de Jesus. E a segunda é, Jesus deixa aqui uma última advertência. Ele deixou em todas as outras. Aqui uma última advertência, que é ouvir, se ouvir, e não cumprir, diz o Senhor, é grande a sua queda. É grande a sua ruína. Vejam que Jesus dá-nos aqui um quadro impressionante de 2 classes de pessoas. O mundo não se divide em muitas classes de pessoas, não é? Só vai haver 2 destinos e para Deus
no mundo só há duas classes de pessoas, crentes ou descrentes, não importa a nação. E aqui Jesus mostra-nos duas classes de pessoas. Aqueles que ouvem e não fazem nada, ouvem, nada fazem. E há aqueles que escutam e fazem. Fazem aquilo que é certo. E ambas as classes de pessoas são colocadas aqui diante de nós, neste trecho final, e as histórias deles são traçadas até aos seus dois respectivos fins. E neste grande sermão de Jesus, ele já tinha lançado, desde o capítulo 5, que é o início, com as bem-aventuranças, o Senhor já tinha lançado todos os seus grandes ensinos deste sermão. Lançou todos os princípios fundamentais e agora chega ao fim e o Senhor vai fazer a aplicação destas verdades. E neste ponto final o Senhor Jesus adverte do perigo, vejam uma vez mais, do perigo da falta de obediência. Esse é o grande perigo, falta de obediência. O perigo de ouvir a palavra de Deus e a pessoa ficar satisfeita, ficar até confiante, por ouvir o Evangelho. Ouvir. Mas não vai pôr em prática, esse é o perigo que o Senhor Jesus aqui nos mostra. Não põe em prática. Não há uma decisão. Ouvir, mas depois não pratica, não aplica, não decide. E a palavra de Deus, do princípio ao fim, as Escrituras estão repletas de avisos para a vida dos crentes. Lemos há pouco o texto de Josué. Josué chamou a nação inteira e avisou. Têm de escolher seguir ao Senhor ou servir aos deuses. Mas se escolherem servir ao Senhor, tenham cuidado, porque não é só dizer, eu quero, vamos servir ao Senhor. Porque o mesmo Deus, diz o Josué, que vai-vos fazer bem por os servirem, se desobedecerem, vai-vos fazer mal, vai-vos castigar. Há uma decisão a tomar. A vida cristã é assim, a vida cá, neste mundo, não é uma brincadeira. E a palavra de Deus está cheia e repleta de avisos para a vida dos crentes e para a vida de todas as pessoas. E realmente a palavra de Deus diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Às vezes o crente pensa, mas eu sou tão fiel, aquele ali é um descrente, é um abominável, e a vida corre-lhe bem. E eu tive um deslize na minha vida e Deus está a disciplinar-me, porque Deus disciplina primeiro os seus filhos. E aqui Jesus vai trazer-nos este ensinamento e este alerta de uma forma atrativa, interessante, na figura da construção de casas. Não sei se aqui algum já construiu casas. Há pouco construímos uma, mas é daquelas casas de gengibre, né? Com cola. É verdade, com as nossas sobrinhas. Mas Jesus vai aqui falar da construção de casas. Apliquemos isto, irmãos, às nossas próprias vidas. Do que é que o Senhor Jesus vai falar aqui? Vamos ver. Vejam, versículo 24 e versículo 26, diz, lá o final do versículo 24, assemelhá-lo-é ao homem por dentro que edificou a sua casa. A sua casa. Versículo 26 fala também do outro homem, edificou a sua casa. Sua casa. Então Jesus fala de casas. Ele já falou de portas, de caminhos, já falou de árvores, de frutos, já falou de muita coisa. Agora vai falar de casas. E se repararem, uma vez mais, duas casas, dois homens, dois resultados. Esta casa que Jesus aqui apresenta, a sua casa, é o símbolo da vida. Da nossa vida aqui na Terra. É isto que Jesus quer mostrar, falar da nossa vida. E a nossa vida tem de ser construída, nós nascemos neste mundo
E é a nossa vida única que vamos ter aqui. Pensemos, esta é a única vida que vamos ter desta forma aqui no mundo. E a vida tem de ser construída com sabedoria, considerando o futuro. Não apenas o presente, dizer, amanhã logo se vê. Não, é preparar o futuro. A nossa vida humana, física, tem de ser usada de tal maneira que se possa alcançar a vida eterna com Cristo no céu. Vejam que, para quem olha, Jesus não fala aqui não se refere propriamente às casas que são construídas. Por isso Jesus não aponta qualquer problema à casa. E quem olha, não é para reparar se a casa é bonita ou feia, mas o alerta de Jesus é para o fundamento em que a casa vai ser construída, que alicerce. Quer dizer, no que é que a pessoa vai basear, se vai basear para fundar a sua vida, que é a sua casa. Então Jesus fala aqui de dois construtores, dois homens. Todos nós somos construtores da nossa vida. E Jesus fala de dois construtores, das suas casas, ou seja, das suas vidas aqui na terra, e o perigo que Jesus aqui menciona está entre escutar, ouvir, não é? E fazer ou não fazer aquilo que Jesus diz. Então há aqui semelhanças nestes dois construtores, nestes dois homens. Ambos são construtores, ambos construíram uma casa, uma vida. Jesus diz que as duas casas foram sujeitas precisamente ao mesmo teste. Está aí. Versículo 25. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa. Versículo 27 é a mesma coisa. Desceu a chuva, é a casa do outro homem. Correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Igual. Dois construtores, construir a sua casa, a sua vida, e sujeitos, como todos nós, na nossa vida, às intempéries da vida. E vistas do lado de fora e assim à superfície, não há qualquer aqui, Jesus não fala em qualquer diferença entre as duas casas. Se víssemos as portas, as janelas, as chaminés, tudo igual, tudo igual. A única diferença nas duas casas está no alicerce, abaixo da superfície, sobre o que é que aquela casa, aquela vida foi construída, em cima de quê? Portanto, são semelhantes. Agora, a diferença entre os dois homens. Jesus diz que um é prudente e o outro é insensato. Vem aqui. Versículo 24. Semelhá-lo é ao homem prudente. Versículo 26. Compará-lo é ao homem insensato. Esta é a diferença entre eles. Há uma passagem paralela em Lucas 6, 47 e 49 que Daniel vai ali passar para todos podermos ver, e é muito útil para entender. Vejam. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou. Olha o que um fez. Cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, que neste texto é areia semelhante, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, foi grande a ruína daquela casa. Vamos ver aqui? Há aqui uma diferença. Lemos aqui que o homem prudente cavou e abriu bem fundo para lançar os alicerces na rocha. É alguém que
que quer o melhor para a sua vida. E cava, 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 até encontrar a rocha sólida. Ao passo que o homem insensato nem quer ter trabalho nenhum, é o que vier. Não cavou coisa nenhuma, diz, edificou uma casa sobre a terra, diz ali, sem alicerces. O outro procurou um alicerce, mas este não. Vejam, são homens bem diferentes. E de um lado Jesus diz que está uma pessoa que escuta. Vejam também aqui a diferença nos verbos. O prudente escuta estas minhas palavras, que é a palavra de Jesus, e as pratica. E do outro lado está a pessoa que ouve. Só ouve. Mas o outro escuta com atenção, não é? Está ali a escutar, a beber tudo o que se está a dizer da palavra de Jesus. O outro apenas ouve. É aquele ouvir, entra por um ouvido, sai pelo outro. E vejam, não as cumpre, não cumpre, não pratica, não põe em prática. Ou seja, tudo vai conduzir o quê? Vai conduzir aos alicerces, aos fundamentos da casa, da vida. Há aquele que escuta com atenção e depois cava bem fundo até à rocha. Põe em prática aquilo que está a ouvir. E a grande diferença está entre aqueles que vão aplicar a palavra de Deus às suas vidas e os que não vão aplicar a palavra de Deus às suas vidas. Reparem que as duas pessoas têm a mesma oportunidade. Qual é a mesma oportunidade? De ouvir Jesus. Para os dois diz, ouve, escuta as minhas palavras. Ouvem a palavra de Deus. Têm a mesma oportunidade. Mas eis a diferença. O homem prudente. O primeiro homem que Jesus aqui menciona, o Senhor chama-lhe de homem prudente, com bom senso, põe em prática na sua vida aquilo que escuta, aceita, obedece ao Evangelho de Cristo. Ele vai viver segundo a palavra de Deus. E Jesus diz que esta pessoa tem a sua vida fundamentada, alicerçada sobre a rocha. E ele diz ali, no versículo 25, não caiu. Porquê? Não caiu. Porque edificou, construiu, fundou a sua vida individual, num discipulado autêntico sobre Jesus. Qual é o único alicerce seguro? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Vejam, 1 Coríntios 3:11, que diz assim, vamos pôr ali para poderem ver, diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento, outro alicerce, outra base, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Essa é a base da nossa vida, da igreja. Ou 1 Coríntios 10:4, que fala, vejam aqui, está a falar da igreja do Novo Testamento, agora vai falar lá do início, do povo de Deus. O povo de Israel, quando caminhava no deserto para a terra prometida, quem é que eles seguiam? Olha, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Este é o texto, 1 Coríntios 10, faz ali um relato do povo de Israel a caminho da terra prometida. Eles seguiam a pedra que era Cristo. Não caiu. Qual é então o ensino? É que a vida que leva à salvação eterna, a vida que leva à firmeza, à estabilidade aqui na terra, porque não é apenas que o nosso destino está assegurado eternamente. Nós temos uma vida para viver aqui, com estes, como diz aqui, chuva forte, correr um rio, soprar um ventos, as adversidades da vida. Portanto, aquele que está firmado na rocha tem firmeza e estabilidade aqui na terra, porque está inteiramente ligado a Jesus,
tem a sua vida edificada e envolta na obediência à palavra de Deus. Escuta as minhas palavras e as pratica. Por isso, a pessoa cuja fé é verdadeira, é real, é sincera, vai resistir, por exemplo, aos ataques da dúvida. Quando a dúvida para muitos vem sobre as coisas espirituais, vai resistir às dificuldades do sofrimento que o ameaçam. Está firme, está sólido. Podem vir tempestades. Podem vir todos os ataques na sua vida. Diz ali, não caiu. Não caiu. Que palavra maravilhosa esta de Jesus. Não vai cair. Há estabilidade na sua vida. E às vezes passamos por dificuldades bem profundas, bem difíceis, em que muitos às vezes são assaltados pelas dúvidas, mas será que Deus sabe? Será que Deus está ao meu lado? Será que Deus me vai ajudar? Diz, se estás na rocha, diz, não caiu, não caiu. Nós até podemos olhar para essa pessoa e podemos ver, porque ele pratica, diz, põe em prática, cumpre a palavra de Deus, podemos ver o bom fruto da árvore na sua vida. E o próprio Deus olha e vê a vida dessa pessoa, desse crente, e Deus, sobretudo, conhece o seu coração e Deus pode dizer, esse é meu, esse é meu. Se a nossa casa pudesse ter uma luz do crente, uma luz que Deus estivesse a ver, então lá do alto Deus está a olhar para o mundo e Ele vê, aqui está uma luz, ali está outra, que é o seu povo. Mas depois há o homem insensato, do outro lado. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. É uma insensatez, ouvir a palavra de Deus e não decidir. Que edificou a sua casa sobre a areia. Diz, é um homem insensato, que não soube aproveitar esse privilégio de ouvir a palavra de Jesus. Diz aqui, ele ouviu, tal como outro, igualmente, a palavra de Deus, mas não pôs em prática na sua vida nada do que ouviu. Ele vai ser igual àquele homem do versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É só de língua, não é? Só de lábios. O coração está bem longe de Cristo. É um homem sensato. Não pratica, não põe nada em prática daquilo que é necessário. Notem, às vezes nós ouvimos dizer, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu sei de cor muitos versículos bíblicos. Eu ouço muitas mensagens no rádio, na internet. Mas de que vale tudo isso? Tudo isto é bom. Ler a Bíblia todos os dias. No meu plano de leitura anual já só me faltam 2 livros. Apocalipse e Mateus. Ler a Bíblia todos os dias é bom. Eu sei de cor muitos versículos. Dos primeiros que comecei a estudar, a decorar quando me converti. Ouço muitas mensagens na internet, também é verdade. Mas de que vale isso tudo se não se aplica na nossa vida? Não vale nada. É como outro, Senhor, Senhor, diz, não te conheço. É o que Jesus diz lá do outro. Não, Jesus diz, és insensato se tu tens se ouves, se lês e não praticas, não pões em prática. Por isso, diz, ouve estas minhas palavras e não as cumpre, não tem sólido alicerce para construir a sua casa, da sua vida, está a edificar a sua casa, a sua vida sob a areia. A areia é uma coisa instável, é uma coisa frouxa.
não tem alicerce nenhum, não se compromete e ignora esta necessidade. E muitos alicerçam a sua vida em coisas que não têm a aprovação de Deus. São aqueles do versículo 21 e 22. Eu fiz isto em teu nome, Senhor Jesus. Nunca vos conheci. Não era a vontade do Pai que está nos céus. Mas o mundo todo. Eu era famoso. Nunca vos conheci. Então, neste sermão, Jesus deu, vejam irmãos, é fantástico. Jesus deu quantos? Quantos alertas? Quantos exemplos de quem não tem um alicerce que conduz à vida? Vou dizer alguns. No capítulo 6, versículo 5, quando orares, não sejas como os hipócritas. Olha, aqui está um já, logo. Hipócritas. Os fariseus não tinham alicerce. Neste sermão, capítulo 7, versículo 6, falou nos cães e nos porcos. Outros. Diz, olha, não dês aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, porque não dão valor. Não têm alicerce. Os que entram pela porta larga e pelo caminho largo também. Os falsos profetas não têm alicerce. Todos são casas construídas sob a areia. E uma casa construída na areia, durante algum tempo, o que é que ela parece? Que é boa. Olha que tão bonita. Há algum tempo ela está bonita. Está ali segura, está estável. Como a casa do homem de fé. Mas quando chega a adversidade, quando chega aqui o que Jesus diz, os ventos, rios, chuva, diz, não tem uma estabilidade. Diz, foi grande a sua queda. Lucas diz, foi grande a sua ruína. Então Jesus deixa aqui novamente a lição importante e o aviso do juízo de Deus, da perdição. Foi grande a sua queda, grande a sua ruína. Qual é a primeira e a mais importante coisa na construção de uma casa? Não são as telhas. A primeira coisa e a mais importante na construção de uma casa, de uma vida, são os alicerces. É o fundamento. Daí os pais se preocuparem tanto pelos filhos, quando eles são bebés e estão a crescer, nós queremos dar o melhor fundamento, não é? O melhor alicerce para a vida deles. É o que Jesus está aqui a falar também em termos espirituais. É preciso ouvir e pôr em prática. E neste caso, é crer em Jesus como Salvador. E depois aquele que dá este passo de ouvir e praticar a palavra de Deus, ele torna-se um filho de Deus pela fé em Jesus, é crente. O Espírito Santo transforma a sua vida e vai levá-lo a viver uma vida santa, seguindo a palavra de Deus. Vejam, por exemplo, Tiago 1,22, que diz, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. É o que Jesus está a dizer. Olha, se é alguém que cumpre a palavra, não seja só ouvinte, eu ouço isto, ouço aquilo, porque estás-te a enganar a ti mesmo. Põe em prática aquilo que a palavra de Deus pede de ti. Em conclusão e em aplicação. Jesus está aqui a concluir este grande sermão, Sermão do Monte, e coloca perante os seus discípulos, perante nós hoje, todo o mundo, sua igreja, aqui um conjunto de valores divinos que são totalmente diferentes dos valores do mundo. E Jesus deixa aqui no fim dois exemplos. O primeiro é a vida do homem insensato, não é crente. Mas ele
vive na autoilusão de que é filho de Deus. Esse é o maior perigo, talvez. É a pessoa ter essa ilusão de que por aquilo que eu sou e faço, mas diz, caiu, foi grande a sua queda, a sua vida estava assentada na areia, sem qualquer fundamento, ele andou errado toda a vida, como os outros. Nunca vos conheci, mas expulsámos demónios, fizemos grandes maravilhas. Andou enganado toda a vida. Isto recorda-nos as palavras do apóstolo João. É o apóstolo do amor, não é? Apóstolo João. E ele diz em 1 João 2,4, aquele que diz, eu conheço a Deus, conheço a Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Dizer não basta. Ler não basta. Tem que cumprir, tem que tomar a decisão. A fé será sempre intensamente prática. Mas depois temos o outro homem, a casa, que é a vida do homem prudente, que é o crente verdadeiro. Apesar de todos os combates neste mundo, diz, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sobre Cristo. Ele é aquele, como Jesus disse anteriormente, que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele é o homem que ouviu o sermão do monte de Jesus, ouviu e põe em prática. Ele é aquele que entrou pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida. Ele é aquele que não ouviu os falsos profetas. Ele é aquele que é uma árvore boa com bom fruto. É o crente, é o homem prudente que pratica cada porção da palavra de Deus. Lê a palavra, ama, estuda, e como disse lá em Lucas, cavou bem fundo até encontrar os alicerces. Quando eu estava no início da minha vida cristã, era um jovem, eu soube logo que queria servir a Deus. Soube logo. E li muito, comprei muitos livros. E uma vez li sobre um grande homem de Deus que também serviu muito a Deus e era um teólogo. E quando ele estava no leito da morte, alguém foram-se despedir dele e estavam ali a enaltecê-lo. E ele disse, eu apenas toquei na superfície de um mar muito profundo. Ou seja, aquilo que eu sei, que acho que é apenas toquei ali na superfície de um mar muito profundo. E ele deu o seu exemplo de que se começou a levantar muito cedo para ler a Bíblia, para orar, e naquele instante eu decidi fazer o mesmo. E lá como jovem, todos os dias me levantava perto das 5h30 da manhã, ou assim, entrava a trabalhar às 8h30, e todos os dias, as primeiras horas da manhã era para o Senhor, para ler. E foi assim que Deus me mostrou que tinha de edificar a minha casa na rocha. Portanto, este é o homem prudente que permite que a palavra de Deus o sonde, concorda com ela, humilha-se, arrepende-se perante Deus quando cai. Não é um homem perfeito. E ele põe em prática, como Jesus diz no versículo 24, estas minhas palavras. Cumpre estas minhas palavras. Irmãos, que ninguém despreze estes ensinamentos de Jesus. Não são só ensinamentos, são alertas. O Senhor Jesus está aqui a dar bons exemplos e a deixar sempre um alerta, um aviso. Porque há consequências eternas. Ele fala
da maravilha de herdar a vida eterna, mas também das consequências da perdição. Consequências e privilégios para toda a eternidade, de acordo com a escolha que for feita. Crê e confia em Jesus. Cumpra a sua palavra. Seja Ele a tua rocha. Amém.